A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. No programa anterior, o professor Marcos fez alusão a Eça de Queiroz. Vamos entender, então, um pouquinho de Eça de Queiroz agora? Eça de Queiroz é um escritor bastante complexo, ele escreveu uma obra bastante vasta e, assim como Machado de Assis, a obra do Eça de Queiroz pode ser dividida em fases, né? As fases mais importantes da obra das Queiroz são as duas últimas, né? São três. A segunda, que é a fase naturalista, que é uma tendência dentro do realismo. O naturalismo a gente poderia dizer que é um realismo mais científico, ele busca mostrar a realidade, mas provar que alguma teoria científica justifica aquela situação. A gente não pode esquecer que isso tudo está no contexto da segunda metade do século XIX, com o cientificismo, a segunda revolução industrial, etc. Na fase naturalista dessa de Queiroz, nós temos duas obras. Vou citar aqui uma obra, na verdade, importante, a mais famosa, que é o Primo Basílio, né? Que também trata do tema do adultério. Só que no contexto, né, da burguesia lisboeta, da segunda metade do século XIX. Inclusive, há toda uma discussão envolvendo se Eça de Queiroz teria plagiado o romance do escritor francês, né, o Flaubert, Madame Bovary, porque as narrativas são muito semelhantes. Mas na terceira fase do Eça de Queiroz, que é uma fase, vamos dizer assim, que o autor deixa de criticar de forma tão veemente a sociedade portuguesa e passa a buscar soluções para aquela sociedade. É importante lembrar que Portugal, desde o final do século XVI, com a morte de Dom Sebastião, que era o rei de Portugal para quem o Camões dedicou os Lusíadas, entrou numa crise financeira e política, né, que se arrastou até recentemente, né, só com a unificação com a União Europeia que Portugal voltou a se reerguer do ponto de vista econômico. Mas enfim, nessa fase, Eça de Queiroz, o autor vai buscar, em vez de criticar, mostrar o lado ruim, mostrar os problemas, né, ironizar, satirizar essa sociedade, ele vai procurar apresentar soluções. É justamente nesse contexto que se insere a obra A Cidade e as Serras. É interessante que nessa obra, já o próprio título já remete a um antagonismo espacial, né? A cidade que representa, no caso do livro, é Paris, no final do século XIX, vamos dizer assim, é o centro do mundo na época, né, onde convergem todas as tecnologias, todas as descobertas científicas, tudo o que o mundo daquela época apresentava em termos de inovação, a ciência, a cultura, e as serras que representam Tormes, é uma quinta, né, uma propriedade rural em Portugal. Então você tem esse dualismo, Portugal que representa a natureza, representa o atraso, e, por outro lado, Paris, que representa a cidade, que representa a civilização, o avanço. É a partir dessa ambiguidade que o autor vai desenvolver a narrativa e vai nos propor, ao final do livro, uma solução para o país, né? Para a crise do país, como eu disse. Essa solução seria justamente Portugal não abandonar as suas raízes, não abandonar a sua identidade, né? Mas ao mesmo tempo assimilar as tecnologias, assimilar as inovações, as ideias da época. Ou seja, essa mistura, essa amálgama, essa fusão entre esses dois mundos seria a alegoria, né, que o livro apresenta, seria a solução para o país. Essa é a proposta que Eça de Queiroz apresenta nesse livro. No nosso próximo programa falaremos então de modernismo. A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.